em Lucas capítulo 9, versículo de número 51, e eu vou ler o texto sagrado com vocês. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que, digamos, que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Desse texto, primeiro, o destaque aqui é a respeito que diz: completando-se os dias para a sua assunção. Eu gosto muito, irmãos, de observar esses pontos das Sagradas Escrituras, porque a gente consegue notar aqui como Deus, ele já tem os seus projetos desenhados. Então, no tempo oportuno de Deus, enquanto que aqui na terra o Cronos vai correndo, assim o Kairós de Deus também vai se completando. E aí nós temos aqui, nesse tempo certinho, vai se encaixando a vontade, o propósito de Deus. E o Senhor Jesus, ele nos deixou o exemplo claro, evidente, né? Ele é o nosso mestre por excelência, quando se encaixou perfeitamente na vontade de Deus, no querer de Deus, no propósito de Deus, não fez nada fora daquilo que Deus havia projetado. O Senhor Jesus, ele andou de acordo com a vontade do Pai nos detalhes, tá bom? E nos deixou o exemplo de como nós devemos proceder também. Então, completando-se os dias para a sua assunção, ele manifestou aí, conforme nós lemos, o firme propósito de ir para Jerusalém. Ora, Jerusalém era o último ponto dele, porque ali importava que ele fosse, então, crucificado, conforme ele mesmo já havia falado para os discípulos, falado para os irmãos, né? Ali os seus discípulos, que iria para Jerusalém, até que Pedro se coloca na frente, querendo impedir aquela obra, e então o Senhor Jesus vai dizer para ele: para trás de mim, Satanás, porque não entende as coisas de Deus, mas somente as coisas relativas aos homens. Queria atrapalhar ali a obra de Deus que seria realizada na vida do Senhor Jesus. E ali a caminhada do Senhor, ela realmente terminaria em Jerusalém. E assim ele manda mensageiros diante da sua face, e eles então, entrando na aldeia de Samaritano, ali eles não o recebem. Por quê? O aspecto era daqueles de quem iam para Jerusalém. Em outros momentos eu já preguei essa mensagem para os irmãos a respeito disso. Existia, lógico, naquela ocasião, uma diferença muito grande entre a vestimenta do judeu e a vestimenta do samaritano e dos demais, né? Os judeus, eles tinham uma característica muito peculiar, de modo que se identificava aqueles que estavam indo para Jerusalém, principalmente para as festas que ali eram realizadas, e eles foram facilmente identificados. E como nós temos lá o Evangelho segundo registrou João, destacando que não
havia uma boa comunicação entre judeus e samaritanos, aqueles homens não o receberam ali e, consequentemente, não recebem também Jesus. E então, aqueles homens disseram, Tiago e João vão dizer para Jesus se ele queria que eles pedissem ao Pai que descesse, né? Digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez. Olha a ideia, olha o pensamento, olha o ânimo. E assim Jesus vai repreendê-los dizendo, vós não sabeis de que espírito sois. Ora, eles estavam sem entendimento claro da obra espiritual que Jesus veio para realizar, da obra que o Senhor veio para fazer. Ele veio para resgatar o homem das trevas, ele veio para salvar o homem do pecado, ele veio para tirar o homem da garra de Satanás, ele veio para desfazer as obras do diabo. E agora os seus próprios discípulos estão querendo que desça fogo do céu sobre aquelas pessoas simplesmente porque não os aceitaram naquela aldeia. Ora, se não podiam ficar ali, Jesus, vamos para outra. Existem outras possibilidades, existem outros lugares. Se esses aqui estão rejeitando o Filho de Deus, eles também estão perdendo uma grande oportunidade de serem abençoados. E se eles não querem receber Jesus, então deixe para Deus tomar providência. Não somos nós que vamos tomar. Muitas das vezes nós encontramos pessoas que pregam o evangelho, que anunciam e que orientam as pessoas a respeito do Senhor Jesus e tem ali recebido também a rejeição das pessoas e logo já falo para elas, quer saber da maior? Nós estamos pregando para você a verdade. Se você não quer receber, então você vá para o inferno. Essa não é uma atitude cristã. Essa não é uma atitude de um discípulo de Jesus. Então que nós venhamos aprender de que povo nós somos. Nós somos o povo que vai morar um dia nos céus. Nós somos de Deus. Nós temos uma vida diferenciada em relação às outras pessoas, que sempre estão querendo ver o mal dos outros. Nós não, irmãos. Nós queremos pregar o evangelho. E bom será se as pessoas ouvirem aquilo que nós estamos pregando e dando-lhes a oportunidade de ouvir a pregação. Esta pregação vai gerar fé no coração do homem. E ao gerar fé, passarão a crer no Filho de Deus. E crendo e confessando a Jesus, serão salvos de um perigo iminente que está para acontecer. E qual que é a manifestação do Filho de Deus nas nuvens dos céus. E que nesse tempo, então, vai acontecer o juízo final, em que o Senhor Jesus vai separar bode de ovelhas. E o evangelho está sendo anunciado e pregado que esse dia vai chegar. E está bem perto de acontecer. E nós queremos que as pessoas creiam, não em nós. Não precisa crer nas nossas palavras. Nossa palavra não tem poder. Creia na palavra de Deus. Creia na mensagem que tem vindo dos céus para as pessoas. Então, Jesus, nessa ocasião, ele está caminhando em direção a Jerusalém. Para ele vai ser um dos momentos mais difíceis do ministério. Vai ser a semana a pior delas para o Senhor Jesus, quanto homem. Mas vai realizar uma grande obra de salvação, coisa que dos olhos humanos é difícil de compreender, é difícil de entender. É verdade, tem que entender do ponto de vista espiritual, tem que pedir claridade para Deus, e os homens não compreendem isso. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, na segunda carta, ele vai dizer que o Deus do presente século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Sim, é do propósito do diabo que a mente do homem esteja escurecida, esteja entenebrecida e não compreenda esta mensagem. Porque se compreender essa mensagem, vai ser salvo. Você pode ler a Bíblia quantas vezes você quiser. Você pode ser um religioso que vive estudando a Bíblia, mas ainda ela não lhe foi esclarecida. É porque tua mente está entenebrecida. Enquanto o Senhor Deus não disser, haja luz,
não haverá claridade na tua mente. E dessa forma, o diabo está te dominando os teus pensamentos. E às vezes o pensamento dominado pelo diabo, a manifestação na carne é de desejos humanos, é de desejos carnais, é de querer resolver as coisas com o braço da carne, é querer resolver as coisas segundo a vontade do homem, mas não é esta a proposta de Deus. Então Jesus, ele aqui disse para aqueles homens, deixe aqui, porque o Filho do Homem, ele não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E embora o Senhor Jesus estivesse caminhando para Jerusalém, e o final dele era a cruz, então passaria pelo julgamento. Até essa semana, por exemplo, em que nós aqui estamos pregando, é uma semana em que o catolicismo romano, por exemplo, comemora, domingo passado, foi comemorado aí o chamado Domingo de Ramos, que está voltado exatamente para esse texto que nós temos aqui de Jesus entrando em Jerusalém, e eles estão comemorando, o povo em Jerusalém está aqui saudando a chegada de Jesus, o Messias, dentro da cidade de Jerusalém. Olha só, então nesta semana aqui é a última semana do Senhor Jesus. E amanhã, por exemplo, eu quero trazer João 13 para vocês, porque também coincide com essa data, e nós vamos aproveitar para esclarecer para vocês essas comemorações que nós estamos observando, que nós também estamos, de uma forma indireta, interligados a ela. Então Jesus está nessa semana aqui, de que a Bíblia, no domingo, então, na comemoração, no simbolismo, na figura aí apresentada, é a data em que Jesus está entrando em Jerusalém. Mas antes de aqui chegar, nós temos essa passagem, e daí, como Jesus estava indo para Jerusalém, aqui ele traz uma lição acerca, por exemplo, daqueles que estão seguindo. Porque caminhando para Jerusalém, tem uma multidão com ele, mas Jesus vai dizer, quando ele então, indo pelo caminho, lhe disse a do meio da multidão: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus vai responder para esse tal: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E ao outro, então, Jesus vai dirigir-lhe a palavra: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrarem os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus está na última semana, mas ainda está ensinando como as pessoas vão estar caminhando com ele. Então, se tem algum interesse em caminhar com Jesus, pensando em status, pensando em posição, pensando em riqueza, pensando em benefício próprio, o Senhor não tem para dar essas coisas para os homens. Então Jesus fez com que esse aqui reavaliasse o seu propósito. Preste atenção. O meu reino não é dessa terra. O meu reino é o reino dos céus, é o reino espiritual. E aqueles que andam por vista nunca vão entender aquilo que eu estou realizando. Mas aqueles que têm fé se beneficiarão. E quem é aquele que vai ter fé? É aqueles para quem Jesus lhe dirige a palavra. Conforme esse que nós lemos aqui no verso de número 59. Jesus lhe dirigiu a palavra e disse: segue-me. Ele rejeita, quer enterrar primeiro o seu pai. Aqui não quer dizer que o pai estivesse morto ainda, mas ele estava querendo esperar o momento oportuno em que o pai então viesse a falecer e ele assumisse a herança e estivesse agora estabilizado, e então aí sim teria a oportunidade de seguir Jesus, esperando o momento oportuno. Se você for esperar o momento oportuno para seguir Jesus, para fazer a vontade do Senhor, esse momento nunca vai chegar. O momento de seguir Jesus é quando
quando nós ouvimos a sua voz dizendo: vem e segue-me. Se você nesta manhã está ouvindo Jesus dizer a você: vem, segue-me, largue de tudo e siga ao Senhor. Porque todo aquele que largar pai, mãe ou qualquer outra coisa nessa terra não vai perder nada. Com Jesus ninguém perde, com Jesus só ganha. Então, olha só, Jesus aqui nessa caminhada falou da missão dos 70 discípulos. Jesus trouxe o ensinamento a respeito da parábola do bom samaritano. Jesus passa pela casa de Marta e Maria. Que coisa extraordinária, irmãos, nessa última jornada, sabendo qual vai ser o final. Queridos irmãos, tem muita gente que às vezes quer saber de Deus, mas coisas a respeito do seu futuro. Eu gostaria tanto de saber, alguém questiona, como que vai ser o meu amanhã, como que vai ser daqui a um ano, por que o Senhor, Ele não traz para mim mais claridade no que vai acontecer comigo daqui a um tempo à frente? Nós não temos condições para suportar isso. Nós não estamos suportando nem o presente, nem o dia de hoje. É por isso que o Senhor Jesus nos ensinou a viver cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele sabia certamente aqui o que aconteceria com ele em Jerusalém. Mas vê se Jesus se abala. Não, Jesus não se abala. Ele está ali como homem naquele momento, mas não se abala, deixa-nos exemplo. E qual que é o exemplo? Confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor verdadeiramente. Qual que é, irmãos, o propósito de Deus para o nosso ministério, para a chamada que Ele tem para cada um de nós? Quanto tempo nós temos de ministério? Jesus teve 3 anos e meio de ministério. Estevão, pelo que nós lemos, registrado uma pregação apenas. Uma pregação. E como que foi o final de Estevão? Como foi o final de Jesus? E dos outros apóstolos, como que foi o seu final? Irmãos, nós temos que viver aquilo que Deus tem para nós. E assim como Jesus estava caminhando para Jerusalém, indo ao clímax, ao ápice da vontade de Deus. E ali o ápice da vontade de Deus para Jesus, na realidade, era a cruz, a fim de que nós pudéssemos ser salvos. Nós fomos sarados pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Então tudo que Jesus vivenciou foi para que nós pudéssemos ser salvos. E agora nós vamos cumprir, conforme Paulo diz, conforme Pedro ensina, o resto das aflições de Cristo. Nós temos que vivenciar isso. Se Ele passou tudo isso por nós, por que nós não vamos passar o que passamos por causa dele? Então cada um tome a sua cruz e vamos seguir a Jesus. Jesus estava indo para Jerusalém. E Jerusalém, ali no primeiro momento, aquela política. Tá bom? Agora nós, também agora, temos a nossa caminhada e temos a nossa jornada. Estamos juntos e vamos caminhando para onde? Nós estamos caminhando para Jerusalém espiritual. E enquanto nós estamos caminhando para Jerusalém espiritual, nós também vamos pregando, nós vamos ensinando, nós vamos instruindo. E se porventura acontecer de recebermos algum tipo de perseguição, termos decepções, não vamos amaldiçoar ninguém, ao contrário, nós vamos abençoar, assim como nosso Senhor nos ensinou. Abençoeis os homens e não os amaldiçoeis. Esse é o ensinamento. Isso é ser discípulo do Senhor Jesus. Que essa mensagem nesta manhã esteja, irmãos, no nosso coração e que nós possamos viver assim como Jesus viveu. Nós não sabemos o dia de amanhã, o que nos espera, mas não importa, nós estamos vivendo pela fé. Se for bênção material, louvado seja Deus. Se for uma perseguição, se for dificuldade, louvado seja o nome do Senhor. Uma só coisa, nós não podemos ser privados dela,
é a presença dele. Que a presença dele esteja resplandecendo cada vez mais em nossas vidas, nessa caminhada em direção a Jerusalém. Tome a sua cruz e vamos juntos, vamos seguir a Jesus, tá bom? Vamos caminhar com ele até aquele grande dia, porque a recompensa vai chegar. Naquele tempo, Jesus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Enquanto esse dia não chega, vamos caminhando e vamos fazendo a obra de Deus. Amém.